Hoje eu vou fazer uma introdução a essas EDOs, a gente vai ver alguns resultados importantes, e a partir da próxima aula a gente vai começar a falar sobre os métodos de resolução para EDOs desse tipo, né, as EDOs de segunda ordem. Então, eu vou começar com um teorema que a gente viu lá para EDOs de primeira ordem, que é conhecido como teorema de existência e unicidade, e também se aplica para EDOs de segunda ordem. Vocês vão ver que o enunciado é um pouquinho diferente do que o que a gente viu lá para EDOs de primeira ordem, e, assim, eu considero até um pouco mais simples, tá? É mais simples de se aplicar o teorema, né? Vocês vão ver que as hipóteses são mais simples, acabam não trabalhando com derivadas, né? Igual a gente trabalhou lá no caso de EDOs de primeira ordem. Olha, então eu vou começar considerando esse PVI, que é um PVI com uma EDO de segunda ordem. Então, se vocês observarem essa EDO, ela é uma EDO linear. Essas três funções, P, Q e R, dependem apenas da variável x, que é a nossa variável independente. Então, por isso, isso é uma EDO linear e de segunda ordem, porque a gente tem aqui uma derivada de ordem 2. Para a gente montar um PVI para uma EDO de segunda ordem, a gente precisa de duas condições iniciais. Então, observem que aqui eu tenho uma condição dada no ponto x0. Eu estou dizendo, no caso, que a minha solução y no ponto x0 tem o valor y0. E a derivada dessa função nesse mesmo ponto tem o valor y1. Vocês vão ver que essas duas condições são necessárias, porque quando a gente resolve uma EDO desse tipo e chega na solução, né, numa família de soluções, essa família de soluções possui duas constantes. Então, para a gente determinar quem são essas duas constantes, a gente precisa de duas condições. Tá? Então, é diferente do que a gente viu lá para EDOs de primeira ordem. No caso de EDOs de primeira ordem, o PVI tinha apenas uma condição, e isso porque a família de soluções lá tinha apenas uma constante. Como eu disse para vocês, aqui vocês vão ver que vão aparecer duas constantes, né, ao invés de uma. Bom, então, esse é um PVI para uma EDO de segunda ordem, né? Então, a equação e as duas condições iniciais. Essa segunda condição, né, que está relacionada à derivada, acaba dando para a gente a inclinação da solução. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa solução y continua em R2, no caso, a função y que satisfaz esse PVI é uma curva aqui do meu R2. Por esse PVI, eu sei que essa solução passa pelo ponto x0, y0, né, por causa dessa condição aqui. Então, suponha que eu tenha aqui o ponto x0 e aqui o ponto y0. Então, eu sei que essa curva passa por esse ponto. E essa outra condição é relacionada com a tangente a essa curva nesse ponto. Então, por exemplo, se esse y1 for um valor positivo, então eu sei que a minha função é crescente nas proximidades desse ponto. Se for negativo, um valor negativo, eu sei que é decrescente. Se for zero, é horizontal, aí, paralela ao eixo x. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai ter aqui nossa solução passando por esse ponto. Bom, então, vamos ao enunciado do teorema. Tá? Então, teorema de existência e unicidade para EDOs de segunda ordem. As hipóteses são as seguintes. As funções P, Q e R, que aparecem lá no PVI, elas devem ser contínuas em um intervalo I. Esse intervalo I deve conter o ponto x0. Tá? Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Então, olha, a exigência é que essas funções que dependem da variável x sejam contínuas num intervalo I, e nesse intervalo I, o meu ponto x0, né, que aparece aqui nas condições iniciais, deve estar presente. Tá? Então, se essas hipóteses forem satisfeitas, o PVI que foi dado possui uma única solução
nesse intervalo I. Tá? Então, eu vou pegar aqui o intervalo que contém esse ponto x0, vou chamar esse intervalo de I. Para qualquer ponto que eu pegue aqui nesse intervalo, dentro desse intervalo que eu desenhei, se eu tiver a continuidade dessas três funções que aparecem na minha EDO, tanto de P, quanto de Q, quanto de R, então significa que nesse intervalo existe uma solução da EDO e essa solução é única. Tá? Então, eu consigo uma curva que é a solução da minha EDO, definida desse intervalo I que eu desenhei, que passa por esse ponto, né? No caso, x0, y0. Então, observem que são hipóteses mais simples de serem trabalhadas. No caso lá de EDO de primeira ordem, a gente trabalhava com a função f e tinha que trabalhar com a derivada parcial dela também em relação a y. Aqui a gente não precisa derivar, né? Basta apenas identificar quem são essas funções na EDO. Eu vou dar um exemplo para vocês de como se aplica esse teorema. Olha, então aqui eu tenho um PVI de segunda ordem. Então, essa daqui é a minha EDO. Eu estou representando ela nas variáveis y e t. Tá? Então, y, nesse caso, é a variável dependente, que vai ser a solução dessa EDO, e t é a variável independente. A gente vai escrever aí o y em função de t. E essas são as condições iniciais. Então, eu sei que essa solução y no ponto 1 é igual a 1, né? Então, ela passa pelo ponto 1, 1 do meu plano cartesiano, e a derivada dessa solução no ponto 1 é igual a 6. Então, essas são as condições iniciais. Então, eu vou aplicar o teorema de existência e unicidade para descobrir se essa EDO possui solução. Tá? Então, olha, deixa eu identificar quem são as funções P, Q e R. Então, no caso, essa é a função P, essa é a função Q, e essa é a função R, né, o nosso termo independente. Bom, então, eu vou analisar cada uma delas e vou identificar quais são os conjuntos onde a gente tem continuidade dessas funções. Eu vou começar pela função P. Tá? Então, a função P, que é a função 1 sobre t ao quadrado menos 4. Essa função é uma função racional, mas ela tem dois pontos de descontinuidade, t igual a 2 e t igual a menos 2. Então, se a gente excluir esses dois pontos, no restante, ela é contínua. Tá? Então, essa função P, ela é contínua no seguinte conjunto. Tá? Então, eu posso pegar qualquer valor real, exceto os valores 2 e menos 2. Tá? Então, eu posso dizer que ela é contínua nesse conjunto aqui. Bom, a função Q é a função seno. E a gente sabe que a função seno é contínua em toda a reta real. Ela não tem pontos de descontinuidade. Essa função, ela é contínua em R. E, por último, a função R, que é o nosso termo independente, é exponencial de t sobre t. Ela é descontínua em t igual a zero. Nos demais valores de t, essa função é contínua. Então, eu posso dizer que R é contínua nesse conjunto aqui. Em qualquer t real, tal que t é diferente de zero. Bom, então a gente tem esses três conjuntos
E a gente precisa agora fazer uma interseção dos três. Tá? Então, a gente vai pegar esses três conjuntos aí e fazer uma interseção. Fazendo essa interseção, a gente chega no seguinte conjunto. T pertencente aos reais, tal que T é diferente de zero e T é diferente de mais ou menos 2. Então, olha, eu posso dizer que as minhas funções P, Q e R são contínuas nesse conjunto aqui. Tá? Então, P, Q e R são contínuas nesse conjunto aqui. Tá? Então, eu fiz a interseção dos três. Bom, então, nesse conjunto, a gente consegue aplicar o teorema de existência e unicidade. Mas eu preciso também levar em consideração esse ponto que aparece aqui na condição inicial. Tá? Porque o meu teorema, o resultado que eu tenho aqui do teorema é na vizinhança desse ponto. Né? No caso aqui ele está chamando de x0. Tá? Então, na vizinhança desse ponto que a gente tem a existência de solução. E nesse caso, né, é o t igual a 1. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou desenhar aqui a reta real. Então, aqui eu tenho a reta. Eu vou marcar os pontos de descontinuidade desse conjunto, né? No caso, a gente tem o -2, o 0 e o 2. Então, esses são os pontos onde essas funções são descontínuas e todo o restante da minha reta, né, a gente tem aí a continuidade, né, das funções e a gente pode aplicar, então, o teorema. O ponto 1, ele está localizado aqui, olha. O ponto 1, que entra na nossa condição inicial, ele está entre 0 e 2. Então, o intervalo I, que a gente vai considerar, ele tem que estar contido entre 0 e 2. Tá? Então, a gente vai tomar ele aqui. Porque o 1, que aparece na condição inicial, deve pertencer a esse intervalo. Por isso que eu estou tomando ele contido em 0,2. Bom, então, olha, qual que é a conclusão desse exercício? Pelo teorema de existência e unicidade, concluímos que o PVI, que foi dado acima, no caso, vou chamar ele de estrela, tá? Então, PVI estrela possui uma única solução nesse intervalo I. Tá? E no caso, o I, ele está contido em 0,2. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega a partir do teorema de existência e unicidade. Então, percebam, esse teorema, ele não dá para a gente a solução explícita, mas, através dele, de uma análise simples, a gente consegue identificar se um PVI possui solução. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre EDOs lineares e homogêneas de ordem 2. Então, além de serem lineares, o termo independente é igual a zero. Então, elas têm esse formato aqui. Esse é o formato geral de EDOs desse tipo. A gente vai discutir como a gente compõe uma solução geral para uma EDO desse tipo. Bom, então, inicialmente, a gente vai considerar duas soluções particulares dessa EDO. No caso, eu estou denotando por y1 e y2. Tá? Então, vamos supor que essas duas funções aqui são soluções particulares dessa EDO. Né? Em outras palavras,
tanto y1 quanto y2 satisfazem essa EDO. Né? Se a gente fizer a derivada primeira e segunda dessas funções e substituir aqui nessa expressão, elas vão satisfazer essa expressão. Bom, então, dadas essas soluções particulares, a gente define o que a gente chama de Wronskiano das funções y1 e y2. Essa notação, e esse Wronskiano ele é definido dessa forma. A gente monta uma matriz de ordem 2. Na primeira linha, a gente coloca essas funções, né, que são as soluções da EDO, y1 e y2. E na segunda linha, a gente coloca as derivadas dessas funções. Então, a derivada de y1 e a derivada de y2. Em seguida, a gente calcula o determinante dessa matriz. Tá? Então, por definição, esse é o Wronskiano de y1 e y2. Bom, e sempre que esse Wronskiano for diferente de zero, num determinado intervalo i, a gente consegue montar a solução geral da EDO através dessa expressão aqui. Tá? Então, aqui no caso, olha, eu estou pegando a função y1 multiplicando por uma constante c1 e a função y2 multiplicada por uma constante c2. Então, essa vai ser a solução geral da minha EDO. Em outras palavras, essa solução geral, ela descreve para a gente todas as possíveis soluções da EDO. A gente sabe que uma EDO possui infinitas soluções. Né? No caso, soluções particulares. Então, essa expressão aqui, ela dá para a gente todas as possibilidades de solução para essa EDO. Então, para cada valor real aqui que eu atribuo, tanto para C1 quanto para C2, isso vai dar para a gente uma solução particular. Tá? Bom, o que significa esse Wronskiano diferente de zero? Eu acredito que todos já fizeram álgebra linear, né? Vocês devem estar lembrados do termo linearmente dependente, linearmente independente. E dizer que o Wronskiano é diferente de zero é equivalente a dizer o seguinte, que essas funções y1 e y2, elas formam um conjunto linearmente independente. São LI. Eu coloquei aqui nesse exemplo duas funções. Eu peguei aqui a função y1 e a função y2. No caso, y1 é cosseno de t, y2 é seno de t. E pede, então, para a gente verificar que essas funções são soluções particulares dessa EDO aqui. E, além de particulares, são soluções fundamentais. Tá? Esse termo fundamentais está relacionado ao que a gente acabou de definir aqui. Tá? Deixa eu só acrescentar aqui para vocês. Bom, toda vez que as nossas funções satisfizerem essa condição, né, Wronskiano diferente de zero, quando elas forem linearmente independentes, a gente diz que elas são soluções fundamentais da nossa EDO. Tá? Então, nesse caso, né, quando o Wronskiano é diferente de zero, a gente diz que essas funções são soluções fundamentais da nossa EDO. Bom, então, o que esse exercício está pedindo para a gente? Ele pede para a gente verificar que são soluções particulares, ou seja, que satisfazem essa EDO que foi dada, e que são soluções fundamentais. Então, a gente vai ter que calcular o Wronskiano dessas funções aqui e verificar que ele é diferente de zero. Bom, e depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai obter, então, a solução geral para essa EDO. Então, vamos começar verificando que são soluções particulares da EDO. Tá? Então, eu vou separar aqui, vou começar com y1. Caso y1 é o cosseno de t.
Então, para a gente verificar que é solução particular, a gente precisa da derivada segunda da função. Então, eu vou derivar duas vezes essa função y1. Então, derivando uma vez, isso me dá menos seno de t. E derivando mais uma vez, então agora eu vou derivar o menos seno, então isso dá menos cosseno. Então, essas são as derivadas. E agora eu vou verificar que é uma solução particular da EDO. Então, se ela é solução particular, ela tem que satisfazer essa equação. Então, eu vou fazer essa soma e vou verificar que isso de fato dá zero. Então, olha, a derivada segunda é menos cosseno de t. E a função y1 é o próprio cosseno de t. Então, portanto, eu fico com menos cosseno mais cosseno, isso é zero. Tá? Então, satisfaz a EDO, logo, a gente conclui que y1 é uma solução particular. E vou fazer a mesma coisa para a função y2, que é a função seno de t. Então, vou pegar aqui y2, que é a função seno. Vou derivar uma vez. Derivando uma vez, eu tenho cosseno de t. E vou derivar mais uma vez. Isso me dá menos seno de t. Então, e substituindo na EDO, então, olha, a derivada segunda deu menos seno de t, e a função y2 é a função seno. Então, observem que também zera, e, portanto, também é uma solução particular. Então, a primeira parte a gente verificou, falta verificar que são soluções fundamentais. Então, a gente vai trabalhar agora com o Wronskiano dessas funções, y1 e y2. Deixa eu passar para outra folha aqui. Olha, eu vou calcular, então, o Wronskiano de y1 e y2. Então, como a gente viu ali na definição, a gente precisa fazer o determinante dessa matriz de segunda ordem. Na primeira linha entram as funções e na segunda linha as derivadas dessas funções. Então, as minhas funções são cosseno e seno. Então, ó, y1 é cosseno de t, y2 é seno de t. Então, eu coloco aqui cosseno de t e aqui seno de t. E na linha de baixo, eu coloco as derivadas dessas funções. Então, a derivada do cosseno é menos seno, e a derivada do seno é o cosseno. Calculando, então, o determinante dessa matriz, a gente fica com cosseno ao quadrado de t, e aqui no caso vai dar mais, né? A gente tem que multiplicar por menos 1, então vai ficar mais seno ao quadrado de t. Bom, e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, observem que a gente chegou num determinante diferente de zero, e isso vale para qualquer valor de t. Tá? Isso, independente do valor que a gente tome de t, sempre vai dar 1. Então, eu posso tomar, nesse caso, o meu intervalo i como sendo toda a reta real, né? Já que esse Wronskiano é diferente de zero para todo t. Então, isso vale em toda a reta real. Logo, y1 e y2 são soluções fundamentais. São soluções fundamentais da nossa EDO, no caso, né, em toda a reta real. Então, vale esse resultado. Bom, e sendo soluções fundamentais, né, em outras palavras, significa que elas são linearmente independentes.
Então, a gente consegue montar a solução geral fazendo a combinação linear dessas duas funções. Então, a solução geral, né, deixa eu voltar aqui, ela vai ser dada por essa combinação linear. Então, eu pego o y1, multiplico por uma constante, C1, e somo com y2 multiplicado por uma constante C2. Então, nesse caso, y1 é cosseno, y2 é seno, então acaba ficando assim. Y de t igual a C1 vezes cosseno de t, mais C2 vezes seno de t. Então, essa é a solução geral para a nossa EDO. Em outras palavras, qualquer solução particular da EDO é obtida a partir dessa expressão, né? Tomando valores aí reais para essas constantes C1 e C2. Em particular, y1 e y2 são obtidas dessa expressão aqui. y1, que é o nosso cosseno, ela é obtida daqui tomando a constante C1 igual a 1 e C2 igual a 0. E y2, que é a função seno, ela também é obtida daqui tomando o C1 igual a 0 e o C2 igual a 1. Tá? Então, a gente consegue essas soluções e consegue todas as outras particulares também a partir dessa expressão. Esse resultado que a gente acabou de ver, ele se estende para EDOs lineares homogêneas de ordem maior ou igual a 3. Tá? No caso que a gente discutiu, se aplica a EDOs de segunda ordem, mas a gente também consegue estender esse resultado para EDOs de ordem maior ou igual a 3. Como exemplo, eu coloquei uma EDO de ordem 3. Observem que ela é uma EDO linear e homogênea também. Nesse caso, a gente precisa de 3 soluções particulares para compor a nossa solução geral. Tá? No caso de EDO de ordem 2, a gente utiliza 2, e para EDO de ordem 3, a gente vai precisar de 3. Essa quantidade está relacionada com a ordem da nossa EDO. Tá? Então, se for uma EDO de ordem 4, a gente vai precisar de 4 soluções particulares e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa de 3. E elas precisam ser soluções particulares, elas precisam satisfazer a EDO e precisam ser soluções fundamentais também. Ou seja, o Wronskiano delas tem que ser diferente de 0. Nesse caso, deixa eu mostrar para vocês como que fica o Wronskiano. Então, a gente vai calcular o determinante da seguinte matriz. Na primeira linha, entram as funções y1, y2, y3. Na segunda linha, a gente coloca as derivadas primeiras dessas funções. E na terceira linha, entram as derivadas segundas. Então, dessa forma, a gente tem uma matriz de ordem 3. Então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. E, para que sejam soluções fundamentais, esse determinante tem que dar diferente de 0. Okay? Então, se isso for satisfeito, né? Se elas forem soluções particulares, e se o Wronskiano for diferente de 0, então, a gente pode montar a solução geral a partir dessas 3 funções. E nesse caso vai ficar assim, olha. Então, a solução geral, que é a função y, ela pode ser escrita como uma constante C1 vezes y1, mais uma constante C2 vezes y2, e mais uma constante C3 vezes y3. Então, a gente faz uma combinação linear das funções y1, y2 e y3. Tá? Então, isso para o caso de EDOs de ordem 3. E, de forma análoga, a gente estende para EDOs de ordem superior.